do versículo 11, o 36, em que ele diz: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sabe o que impressiona? No início da minha conversão, eu conhecia Jesus dentro de um ambiente em que se pregava predestinação. Até de uma forma um pouquinho mais dura, até meio dupla. E eu tinha uma dificuldade tremenda com predestinação. Porque ficava repercutindo na minha cabeça: não é justo, não é justo, não é justo, não é justo, não é justo. E quando eu li a explicação da misericórdia de Deus, eu ainda dizia: mas mesmo assim não é justo. Ainda assim não é possível. Sabe quando foi que os conflitos se resolveram? Volte lá para Romanos 9. Foi quando eu li a segunda resposta de Paulo. No versículo 19, Paulo antevê que as pessoas vão fazer mais uma pergunta. Ele já anteviu a pergunta de: isso é justo? É, por causa da misericórdia que Deus usa como Ele quiser. Agora ele antevê que vai ter uma pergunta mais dura agora. A pergunta do verso 19 é: tu, porém, me dirás, de que Deus se queixa? De que se queixa Deus ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Veja, uma pergunta que demonstra assim, uma certa revolta, né? Do tipo: por que Deus manda pregar o evangelho então? Se ele decidiu escolher um, escolheu outro. E por que Deus então se queixa que as pessoas não creem? Se ele... Essa é a ideia aqui. De que Deus se queixa? Que Deus se queixa de alguma coisa então? Essa também é uma pergunta natural que surge como consequência da compreensão de que não é justo. Mas a resposta, isto ligado ao capítulo 11, ao final, foi o que resolveu os meus conflitos. A pergunta agora que Paulo vai fazer é: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Está usando o exemplo do oleiro, está dizendo: o oleiro, aquele homem que mexe com barro, ele tem um punhado de barro lá no quintal. Ele pega um pouco desse barro, coloca, modela e faz um vaso de honra. E chega para sua esposa e diz: querida, está aqui um vaso belo para você colocar em cima da mesa. Coloque flores dentro dele. Ele vai enfeitar a casa, é um vaso de honra. Ele pergunta para ela: querida, você precisa de mais alguma coisa? Ela diz: eu precisava de uma lixeira. Também, ele diz: tem problema, sobrou barro. Ele vai lá e pega o mesmo barro. Ele acabou de fazer um vaso de honra. E agora ele faz um vaso de desonra, um vaso para colocar coisas sujas dentro dele, porcarias. O mesmo barro. A pergunta é: quem manda? Quem tem direito sobre quem? O barro manda no oleiro? Ou é o oleiro que manda no barro? Barro é a nossa essência, é a nossa origem, não é coisa boa, é coisa baixa. Nós todos somos pecadores. Essa é uma massa decaída, é uma massa de pecadores. Mas de repente Deus decidiu fazer alguns para honra. Salvá-los, lavá-los, limpá-los, purificá-los em Cristo Jesus. E os demais foram feitos na sua natureza, que sigam o seu destino, que sigam o seu caminho de perdição. Deus tem direito de fazer isso. Isso não é algo agradável de ouvir.
Isso não é algo emocionante de ouvir. Isso é a mesma coisa que levar um murro no rosto. Homem nenhum quer ouvir isso. Mas a pergunta é, você vai ficar brigando com Deus até quando? Você vai ficar discutindo com Deus até quando? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Você vai ficar discutindo com Deus? Fique. Vai em frente. Qual será a sua vantagem? Você vai ganhar a discussão? Você tem alguma chance? Isso resolveu meus conflitos. Porque eu entendi que predestinação não é para discutir com Deus, é para louvá-lo. É para adorá-lo, mesmo dizendo, entendo nada. Louvo mesmo assim. Não consigo entender como é que é isso. Como é que é justo, como é que não é. Não fica claro totalmente para mim. Aceito o que está escrito. Misericórdia, aceito. Melhor do que passar a vida brigando com Deus, discutindo com Deus, não aceitando, ou não olhando para o texto bíblico, ou quando chegar nessa página, você vira a página e não lê, pode ser. Os arminianos fazem isso a vida inteira. Pula essa página. Melhor do que fazer isso é fazer o que Paulo faz. Ele conclui toda essa sessão que vai no capítulo 9, no 10, no 11, depois ele fala sobre Israel mais claramente, por que Deus rejeitou Israel, se Israel tem alguma chance ainda, e tem, mas tem que se converter ao Messias. Isso pode estar no plano de Deus. Deus é misterioso. Ele conclui dizendo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Ou seja, é melhor louvá-lo do que brigar com ele. É melhor adorá-lo. É melhor aceitar que é, porque ele é Deus. E quer saber? Se ele resolveu me escolher, eu, sendo quem sou, então eu tenho mais motivo ainda para, primeiro, não entender. Segundo, louvá-lo, bendizê-lo. Uma questão de direito. É a diferença entre Deus e o barro. Deus e a criatura. O que você fará? Passará a sua vida discutindo com Deus? Ou você vai dizer, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, somente a ele a glória. Não sobra nada para nós. Não sobra nada para o barro. Não existe doutrina que exalte mais a Deus e rebaixe mais o homem do que essa. Não sobra nada para o ser humano. Toda a glória, todo o louvor só fica para Deus.